Olá, pessoal, tudo bem? Esse videozinho aqui hoje é só para contar para vocês um resuminho bem breve do que vai ser a nossa aula, né? A nossa semana de imersão aqui do YouTube. Então, nos dias 19, 20 e 21 de agosto, a partir das 8 horas da noite, ao vivo aqui no meu canal do YouTube, nós vamos ter a semana de imersão em tricologia. Vão ser 3 dias de aulas gratuitas para vocês que já estão inscritos. E essa aula vai ser sobre o tema principal, vai ser o crescimento profissional, né? Como alavancar a carreira e isso ser algo tranquilo, natural e fácil de ser feito, possível de ser atingido, tá? Então eu vou contar um pouquinho aqui para vocês como que vão ser essas aulas. Primeiro de tudo, e mais importante, né, é que a gente precisa seguir alguns passos para atingir o sucesso profissional, né? Para a gente ter um maior faturamento, para a gente ter uma agenda cheia, para a gente ter pacientes comprando os nossos serviços e produtos. E aí a gente segue um passo a passo e é exatamente isso que a gente vai destrinchar na nossa semana de imersão. Mas eu quero dar uma palhinha aqui para vocês sobre o que a gente vai falar, sobre os pontos principais do que a gente vai falar, tá? Então, o primeiro passo é o espaço, né? O acolhimento. Você não precisa ter o salão mais bonito, o espaço mais bem montado, mais bem decorado, mas você precisa de ter um espaço para acolher o seu paciente, né? O paciente ele precisa se sentir acolhido, relaxado, num ambiente tranquilo, né? Ele precisa realmente se sentir bem aonde ele vai realizar o tratamento de uma dor, né? Porque o nosso paciente, o paciente dentro da tricologia e da terapia capilar, ele está nos procurando porque ele tem uma dor, né? E como que eu vou acolher esse paciente? Como que vai ser o ambiente onde esse paciente vai poder contar da vida dele, poder falar o que ele tem, onde eu vou examinar esse paciente? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? Um segundo passo é sobre avaliar o paciente. Como que eu vou avaliar o meu paciente? Né? Não só através de uma anamnese muito bem feita, eu preciso conhecer o meu paciente. Eu preciso conhecer nuances importantes da vida dele. Eu preciso conhecer onde que ele mora, se ele mora perto do meu consultório, né? Qual que é a disponibilidade dele, com o que ele trabalha, o horário de trabalho dele, por quê? Por que eu preciso saber isso tudo? Porque isso vai refletir na hora que você for montar um protocolo de tratamento para esse paciente. Se você não levar em consideração aspectos importantes da vida do seu paciente, às vezes você vai montar um protocolo de tratamento para ele que ele não vai conseguir seguir, né? Então, por exemplo, um paciente que trabalha fora, vamos supor, numa plataforma, né, lá em alto mar. Se você não conhecer isso durante a anamnese, você vai oferecer para ele, às vezes, um tratamento que ele tem que ir até o seu espaço toda semana. Você acabou de frustrar aquele paciente, né? O paciente ele não vai poder fazer esse tratamento semanal porque ele passa 15 dias embarcados, 20 dias embarcados. Então, são detalhes importantes que a gente precisa conhecer e isso a gente conhece através de uma anamnese extremamente bem feita, né? E claro, depois que a gente entendeu toda a história do nosso paciente, que a gente conheceu o nosso paciente, a gente vai partir para a parte do exame físico e da tricoscopia. Quem me conhece aqui, né, sabe a importância, como eu bato na tecla da importância de se saber tricoscopia. Porque quem não sabe o que o paciente tem, não consegue tratar o paciente corretamente. Porque aí você vai ser um mero replicador
de produtos que os fornecedores te vendem. Você vai ser um mero replicador de protocolo. Você não vai montar o protocolo específico para aquele paciente que tem aquela doença com as ferramentas que você tem disponível na sua prática. Você vai simplesmente ficar fazendo tratamentos inespecíficos, repetindo coisas que você ouviu por aí, né? Ou seja, monta o mesmo protocolo para todo paciente e isso não funciona, né? Receita de bolo dentro da tricologia é receita de fracasso, tá? Então, através da tricoscopia, você vai saber exatamente o que o seu paciente tem. Se ele tem uma alopecia areata, se ele tem uma alopecia androgenética, se ele tem um líquen plano pilar, se ele tem uma tinea captis, se ele tem uma foliculite decalvante, se ele tem um couro cabeludo que não tem nenhuma alteração, se ele tem só um excesso de oleosidade, se ele tem uma dermatite seborreica, se ele tem uma psoríase, se ele tá passando por um eflúvio telógeno. Então, é através da avaliação do paciente, né? Claro, anamnese, exame físico e a tricoscopia, que a gente vai entender o que esse paciente tem. Sem esses passos, o seu protocolo de tratamento está fadado ao fracasso. Bom, uma vez que você cumpriu perfeitamente todos esses passos, né? Um local adequado de acolhimento para o seu paciente, você conheceu o seu paciente através da anamnese, você fez um exame físico, colheu a história clínica, fez a tricoscopia, agora você já sabe o que o paciente tem, vem um outro momento muito importante, né? Que é você montar um protocolo de tratamento para aquele paciente que tem determinada condição. Então, esse é um passo extremamente importante, porque o que eu vejo hoje em dia são profissionais que simplesmente vão repetindo protocolos inespecíficos, né, para os diversos tipos de doenças que os pacientes têm, para os diversos tipos de pessoas que eles atendem, e isso não funciona. A gente precisa de saber montar um protocolo individualizado, né, para cada paciente que tem determinadas características e determinada doença, né? Os pacientes nem sempre eles têm a mesma doença. Ou pacientes que têm a mesma doença, eles têm comportamentos diferentes. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Bom, mas e aí? Né? Como que isso daí vai implicar, vai aumentar o meu faturamento? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil a gente tem uma média de que um cliente satisfeito, ele indica o seu serviço para pelo menos 3 pessoas. Então, se vocês fizerem uma continha aí de padaria bem rapidinho, se você tem um cliente satisfeito, ele te indica para 3, esses 3 se transformam em 9, esses 9 se transformam em 27, esses 27 se transformam em quase 90. Então, um paciente tem potencial de te trazer 90 pacientes. Então, imagina se você tem 10 pacientes, você pode ter 1000 pacientes só atendendo muito bem feito esses 10 pacientes. Então, às vezes a gente entra numa correria louca de querer ir atrás do paciente, de buscar paciente, dessa busca ativa do paciente, quando na verdade, se você souber fazer o seu trabalho bem feito, você não precisa disso, né? Os pacientes, a agenda lotada vai ser uma consequência de um trabalho bem feito. E o resultado final de um trabalho bem feito é o quê? Resultado positivo no seu paciente, né? Então, o paciente com alopecia androgenética, ele quer ver o cabelo dele crescer ou o quadro não piorar. O paciente com a tinea captis, ele quer ver aquela plaquinha indo embora. O paciente com alopecia areata, ele quer ver aquela plaquinha repilar, né? O paciente com eflúvio telógeno, ele quer ver o cabelo dele parar de cair. Então, esses resultados de tratamento, a gente consegue quando a gente faz todos os outros passos bem feitos. Acolheu o paciente, conheceu o paciente, entendeu o que ele tem e montou um protocolo de tratamento
específico e eficaz para aquele paciente. Então, seguindo esses passos, você tem um paciente que vai te indicar para outras pessoas e assim, um paciente se transforma em 90 pacientes, 10 pacientes se transformam em 1000 pacientes. E aí você não precisa correr atrás dessa busca incessante, dessa loucura de pacientes, né? Então, é muito importante a gente entender esse caminho e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar no detalhe na nossa semana de imersão, nos dias 19, 20 e 21 de agosto, a partir das 8 horas, no meu canal do YouTube, tá bom? Então, eu espero todos vocês lá para nossa aula ao vivo.